Bom dia, Nádia. Bom dia a todos que acompanham a Notícia da Manhã. Diante desses dois fatos ocorridos no espaço de tempo tão curto, levou o Conselho Federal de Medicina a tomar essa atitude. Amanhã deve ser realizada essa vistoria aqui no hospital. Teve esse episódio de ontem, que um paciente ficou com 50% do corpo queimado, está gravemente ferido. No mês passado nós noticiamos o caso daquele outro paciente que foi morto, supostamente, por um outro interno aqui do Hospital Areolino de Abreu. Nós vamos conversar com o psiquiatra Leonardo Luz, ele que é membro do Conselho Federal de Medicina e pode trazer mais informações sobre o que deve ser olhado, verificado aqui no hospital e que medidas também podem ser tomadas a partir do que for constatado. Bom dia, doutor. Bom dia, Gorete. Bom dia, Nádia. Bom dia aos telespectadores. A situação da Areolino, ela é calamitante. Na gestão passada, com a doutora Graça, a gente já tinha reunido OAB, Conselho Regional de Medicina, Conselho Federal de Medicina, Ministério Público, e já feito as denúncias de modo recorrente sobre a situação de os apenados estarem aqui desde 2004 de alta e ninguém vem buscar, tá? Misturado com os pacientes que a gente considera agudo, ou seja, são os pacientes psicóticos que precisam de vaga e vêm para cá. Eles ficam juntos no pátio. Por mais que digam que não, eles ficam. Acabei de constatar ali com a segurança do hospital. E aí o que acontece? Há menos de um mês, um paciente é assassinado e agora um outro paciente supostamente toca fogo no próprio corpo, porque apesar de acreditar na diretoria, inclusive nas palavras agora recentes da doutora Crisia, uma pessoa que eu considero bastante, para você chegar a uma conclusão dessa, você tem que abrir no mínimo um inquérito policial. Para se chegar a uma conclusão de que de fato o paciente ateou fogo no próprio corpo, tem que ser feito através de inquérito. Porque quem me garante que um desses apenados, que na sua maioria são psicopatas, não podem atear fogo num paciente? Esse isqueiro ele foi visto antes. Se não foi visto, houve falha na segurança do hospital também. Então a nossa fiscalização, Gorete, é no sentido de verificar as condições físicas e as condições dos funcionários, dos médicos e dos tratamentos aos quais esses pacientes estão sendo submetidos. Por quê? Como que eu posso deixar a sociedade à mercê dessa situação e principalmente os médicos, no caso do qual o conselho do qual eu represento, está trabalhando numa situação dessa? Existe um mecanismo chamado interdição ética, onde Conselho Regional e Conselho Federal podem decretar uma interdição ética no hospital e a partir deste momento aqueles médicos passam a ter restrições de não poder trabalhar naqueles locais. E essa é uma situação grave, esse é o único hospital que a gente tem no estado, né? A Nádia tem uma pergunta, pois não, Nádia? Doutor Leonardo, bom dia. Eu queria saber, já que existe essa preocupação tão grande, dois casos muito graves, muito próximos um do outro, existe uma preocupação, o senhor já sente aí da direção do hospital, e essa vistoria vai ser feita amanhã, de reforçar um esquema de segurança, por exemplo, colocando câmeras de monitoramento. Se a gente tivesse um sistema de monitoramento de câmeras, a gente com certeza teria mais um esclarecimento sobre esse caso de ontem, por exemplo. Nádia, a sua pergunta foi extremamente pertinente. Qual é a questão? Já houve reforço de segurança. A questão é completamente outra. A questão é que não é para ter preso aqui. Não é para ter preso, não é para ter segurança, não é para ter nada disso. O próprio governo e algumas pessoas do judiciário, porque infelizmente a medicina hoje sofre com a judicialização, manda a gente internar e a gente não tem onde internar. Então, o que acontece? Não é para ter preso aqui, não é para ter segurança. Está sendo infringida a lei Paulo Delgado de 2001, porque o Hospital Areolino de Abreu hoje, eu posso dizer que ele funciona num sistema misto, prisional e para pacientes agudos. Isso é contra a lei. E nós não sabemos mais o que fazer, já recorremos a todo mundo. Por isso nós estamos tentando tomar atitudes mais drásticas. Quero agradecer então ao psiquiatra Leonardo Luz, membro do Conselho Federal de Medicina, pelas informações. A situação, Nádia, continua muito grave. A gente espera que alguma coisa tem que ser feita para que a gente não veja outros
outros problemas ocorridos como esse, outras mortes e agora esse outro paciente que está correndo risco também no Hospital de Urgência Terezinha, já que ele está em estado grave, né? Obrigada, Gorete. Doutor Leonardo disse muito bem.